Só o Carlito já chegou. Bem-vindo, Carlito. Bom dia, meus amigos, tudo bem? Hoje é o grande dia, né? Amigo. Dia do Sérgio Moro, dia 1º de abril. Nada mais justo que o julgamento dele fosse hoje, né? Depois de tanta mentira contada aí sobre o Brasil e para os brasileiros. Carlito, tô vendo que você não para de emagrecer, meu amigo. Estamos chegando já a 20 quilos, né? 2 quilos a mais do que na nossa última visita aqui. É Ozempic? Não, é bariátrica, é mais invasivo. Porque agora tá todo mundo... É a onda é o Ozempic. É o Ozempic. E aquele Na cabeça, quando é Ozempic, porque o povo emagrece o corpo, mas a cabeça acho que não acompanha e fica grande, demora para poder acompanhar. O pessoal até na internet brincou aí, criando um meme do cabeça de Ozempic, né? Que é muita gente que emagrece, mas a cabeça ainda fica cheinha, né? Meio grande, porque não emagrece igual o resto do corpo. Cabeça de Ozempic é bom. Andréa Cristina, Rovai, CPI Lava Jato não seria necessária para desmontar a narrativa da extrema-direita contra o PT, o Lula e os progressistas? Não seria um lava-honra? Primeiro, André, você já está participando do concurso para ganhar o livro do Fernando Fernandes. Manda um e-mail para contato@revistafórum, que qualquer superchat aqui concorre ao livro. Então, não deixe de mandar contato@revistafórum. E eu não sei, eu acho um risco muito grande abrir uma CPI da Lava Jato. A gente está precisando, sabe, criar menos tensão com o Congresso. Eu não sei o que o Carlito acha, depois assinara. Eu acho que, na verdade, o que aconteceu a partir de 2018 ali, né, quando o Moro aceitou o pedido de Bolsonaro para ser ministro do governo Bolsonaro, cerca de um mês depois de ele ter liberado ali aquela delação fajuta do Palocci, acho que a partir dali a Lava Jato já começou a se desmoralizar. E depois, com os áudios viralizados ali, com as conversas que a gente já sabe hoje, com os materiais que a gente tem publicados aí, inclusive por vários veículos de mídia, materiais obtidos pela Polícia Federal, lá na casa do Walter Delgado, porque muita gente fala da Vaza Jato, mas a defesa do presidente Lula não pegou com o pessoal do Intercept Brasil o teor dos conteúdos para solicitar que o processo contra ele fosse anulado, porque o juiz era parcial. Eles pegaram as informações colhidas pela Polícia Federal na Operação Spoofing, e não através do material que foi enviado ali pela fonte ao Intercept Brasil. Então, acho que a partir daquele momento que a gente teve ali a entrada do Moro no governo Bolsonaro, depois o ingresso do Dallagnol também na vida política, eu acho que a CPI da Lava Jato foi pública já, né? Acho que os fatos ali apresentados pela Vaza Jato, a gente pode até, dada evidentemente as devidas proporções, entender como se fosse até mesmo também uma CPI, porque ali a gente viu o confronto de magistrado, o confronto de procurador, e que só não estão presos hoje, Sinara, Adri e Rovai, porque, para a sorte deles, provas obtidas de forma ilícita não podem ser utilizadas em desfavor do réu, né? Não pode ser apresentada ali para punir alguém, né? Mas para beneficiar o réu, sim, né? Que a gente traz até aqui, quando fala do direito, a teoria da árvore do fruto, a árvore dos frutos apodrecidos, né? Então, o Lula, né? A gente precisa lembrar disso aí, o Lula não foi descondenado, tá? Como muita gente fala por aí, porque não existe nem isso no ordenamento jurídico brasileiro. Não existe o instituto de descondenação. Existe o instituto de inocência e culpa, tá? Inocência e culpa. Quando não se tem prova suficiente, às vezes, você arquiva o processo e a pessoa mantém o status que ela tem de inocência, até que se prove ao contrário, não é assim que diz a lei, Rovai? Até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. Então, se a justiça não conseguiu comprovar a culpa, automaticamente o indivíduo é inocente. Então, eu acho que seria uma perda de tempo, além de criar, como bem lembrou o Rovai aí, um embate nesse momento com o Congresso que é complexo, né? A gente está vendo aí as brigas na internet sobre a postura do Lula em relação ao 31 de março, se é correto, se é incorreto, se é isso, se é aquilo. Eu acho que é incorreto. Carlito Neto, pessoa física. Mas como cientista político, eu acho que a atitude é coerente dentro do cenário que ele pegou. Ele pegou um cenário completamente instável. A maioria hoje dos parlamentares do Congresso ainda fazem parte de uma base de oposição ao governo. A gente ainda está tendo aquele clima de animosidade nos bastidores da política, então não está tudo tranquilo. Não é o Brasil de 2003, Rovai, que o Lula assumiu com a maioria, inclusive, do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados,
né, com um momento diferente. Ao contrário, é como se a gente tivesse sofrido um golpe realmente, né? O golpe não foi consumado, mas é como se a gente tivesse sofrido um golpe e o Brasil estivesse regressando ali de novo às prateleiras da democracia nos modos que a gente viveu até pouco tempo atrás. Isto não quer dizer que a gente vai esquecer a ditadura e que nós, Carlito Neto, Dri, Rovai, Sinara, nós não possamos falar. Mas o Lula, como agente político nesse momento, tem de agir também de acordo com os interesses políticos do Brasil e não só os interesses políticos da militância. Muita gente até atacou o Lula nas redes sociais nesse final de semana, eu acompanhei, achei, né, falta de conexão com a realidade, porque, como eu disse, algumas pessoas estão achando que o Brasil de 2024 ou 2023 é o Brasil de 2003, onde não existia ameaça de golpe, onde não tinha militar combinando golpe de Estado. Posso dizer uma coisa? Pode, Sinara. Vocês acham que em 2004 o Lula condenou a ditadura? Não condenou. Sabe o que o Lula disse em 2004? Lula falou assim, ó, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva considerou o golpe de 64 um episódio histórico encerrado. Segundo o porta-voz do Planalto, André Singer, devemos olhar para 64 como um episódio histórico encerrado. O povo brasileiro soube superar o autoritarismo e restabelecer a democracia. Cabe agora aos historiadores fixar a justa memória dos acontecimentos. A verdade é que quem falou contra a ditadura e se posicionou contra a ditadura foi a Dilma. E foi golpeada. Tá? E foi golpeada. Então, assim, eu estou escrevendo um artigo... Eu não consegui ouvir, não sei se o pessoal para mim que cortou aqui, mas eu não consegui ouvir. O que o Lula disse na época? Não, o que você falou na sequência, eu não consegui ouvir. Eu falei que a Dilma é que fez, durante os 50 anos do golpe militar, ela que fez um discurso duro. Aliás, a Dilma fez um discurso duro. Eu estou escrevendo um artigo, por isso que eu estou... vou soltar hoje, tá? Um artigo sobre isso. A Dilma fez um discurso duro e foi criticada pela esquerda, eles dizendo que o discurso dela não foi duro demais, não foi duro o suficiente, tá? E o fato é que o Lula sempre teve essa posição de deixar o golpe militar para águas passadas, tá? E a Dilma, que não o fez, foi golpeada. Foi golpeada. Então, assim, o que eu acho lamentável mesmo, que é o tom do meu artigo, o que eu acho lamentável é que tantos anos, 60 anos depois do golpe militar, a gente ainda viva sob esse clima de que se a gente não se comportar direito, eles fazem, né, direito. Se a gente não se comportar direito, eles podem a qualquer momento dar um golpe no Brasil, o que mostra a mentalidade atrasada de setores da sociedade, e não do Lula, sabe? Eu acho que a gente pode... sei lá, criticar o Lula por várias razões, mas ele nunca foi por esse caminho. Essa é a verdade. Ele nunca bateu de frente, né? Ele nunca foi... Nunca, eu pesquisei. Ele sempre teve uma... Eu vou dizer uma coisa para vocês, que é complexo essa questão. 40 anos do golpe, 50 anos do golpe, 60 anos do golpe. 40 anos do golpe, o presidente era Lula, ele falou exatamente isso que eu falei para vocês, aspas, do porta-voz, dizendo que era episódio encerrado. Aí, 50 anos do golpe, 2014, presidenta Dilma fez um discurso condenando, falou, publicou na página dela a foto dela, trocou a foto de perfil dela pela foto dela no Superior Tribunal Militar, essa foto famosa, e digo para vocês, reafirmo, que foi criticada por setores da esquerda, dizendo que o discurso dela não foi duro o suficiente, tá? Não foi duro o suficiente. Então, a gente ouviu vocês falando muito aqui do artigo 142, no início, antes de eu entrar na live, eu estava ouvindo falar aqui, né, que está sendo analisado o artigo 142, que seria a base ali para o bolsonarismo se manter dentro das 4 linhas, supostamente, né, que ele teria utilizado isso como artigo. Aí, só realmente se tiver faltando algum tipo de cognição na cabeça deles, porque em momento nenhum o artigo 142 dá esse poder moderador às Forças Armadas. O que ele diz, por exemplo, é que as Forças Armadas, né, organizado ali sob a hierarquia, né, e sobre ali a tutela do presidente da República, que é chefe do Estado-Maior, eles estão ali para proteger o Estado democrático de direito. Quando ele fala ali categoricamente, inclusive, eu até separei aqui para mostrar aqui o que diz o artigo 142, eles falam aqui, ó, as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, são instituições nacionais,
permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República e destina-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais, ou seja, a garantia da democracia e a existência da República, e por iniciativa de qualquer destes na lei, da lei e da ordem. Ou seja, aqui não há espaço nenhum para o Bolsonaro, por exemplo, dizer que ele estava sendo... o poder executivo estava sendo invadido pelo poder judiciário, porque não aconteceu isso em momento nenhum. Não aconteceu uma ameaça ao Estado democrático de direito por parte das outras instituições, né? A única instituição que tentou atacar o Estado democrático de direito foi o poder executivo. Sobre a relação do Bolsonaro, do Lula com os militares, como chefe do Estado-Maior, ele não tem como ficar assim dispondo com as Forças Armadas. E aqui é uma análise técnica que eu estou fazendo mesmo. A minha visão, Carlito Neto, pessoa física, Sinara, é exatamente igual à sua. Né? Tanto que ontem nas minhas redes sociais eu publiquei. Amanhã eu vou publicar um outro vídeo no meu canal falando sobre o que foi a ditadura, porque a gente não pode esquecer. Mas existe a diferença lamentável de nós, o povo, né, que podemos falar o tempo inteiro o que a gente pensa, e do presidente da República, que, como você falou, lamentavelmente, às vezes tem que se posicionar de uma maneira diferente sobre essa ameaça de criar instabilidade, e aí a oposição se manifestar, um novo Vilas Boas vir nas redes sociais e publicar que se o STF tiver ousadia, né, de não fazer valer a lei, que talvez o Exército esteja pronto para cumprir o que determina a lei. Então, assim, é muito complexo. O que eu estou dizendo, Carlito, é que não é novidade a posição de pacificação do Lula. As pessoas estão agindo como se, nossa, o Lula mudou de posição. Não é verdade. Há 20 anos ele está fazendo o mesmo papel de pacificador. Ele sempre teve essa postura, né, gente? Não é, Rovai? Não adianta ficar dizendo o Lula agora tem que ser diferente. Ele nunca foi assim. O Lula sempre foi assim. O ministro da Defesa, a Dilma sempre foi assim. A Dilma soltou no Twitter um texto enorme condenando a ditadura, como ela sempre fez. A gente não pode cobrar do Lula uma coisa que ele nunca fez, gente. Vamos ser realistas, tá? E não é só com a ditadura, é com tudo. O Lula e outra, sempre... né, Rovai? E outra, né? Tem gente que discorda de mim, mas eu vejo uma postura de chantagem clara nos textos que estão saindo aí da mídia corporativa, né? Ou dos militares, ou o Lula não fala nada, ou eles irão comemorar o golpe, sabe? Isso, para mim, é chantagem. E quem está dentro da democracia é o presidente Lula, né? O defendeu o que está defendendo. A própria ida, Sinara, do Zé Múcio, que é um ministro que eu acredito aqui que a maioria discordou na época da indicação e de várias falas dele, a própria indicação do Múcio para comandar um ministério que é ligado ao Exército é justamente para dar essa sinalização do seguinte, eu vou continuar pacificando aqui, não vou jogar a população contra vocês, mas vocês também fiquem aí no lugar de vocês. Porque, lamentavelmente, a gente está num momento ainda de instabilidade política. É isso. E é como você falou, não adianta esperar nesse momento que o Lula vai baixar ali, o Lula da década de 80, né, queria bater de frente com o sistema e falar, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque ele já entendeu que a Dilma foi golpeada quando foi bater de frente com o Cunha, que a Dilma foi golpeada porque fez um governo coerente, né, dentro daquilo que ela falava, e mesmo que alguém do nosso campo, como a própria presidenta Dilma fez ali, falou, e como sempre deixou claro, né, toda vez que ela tinha oportunidade de falar o que ela viveu na ditadura, ela falava. Inclusive, tem uma entrevista muito famosa que ela deu na Rede TV para uma repórter do cabelo bem curtinho, que eu esqueci o nome dela agora, que a repórter perguntou a ela... Mariana Godoy. Isso. Por que ela não chorava mais? Porque ela era muito dura, né? Por que ela não se emocionava? Ela falou porque ela chorou tudo que ela tinha de chorar na ditadura. Né? Que ela disse que o que ela passou e que ela não chorou na frente dos militares e que depois talvez ela tenha chorado, né? Foi o que fez ela talvez ser dura assim como ela é. Então, quem passou pelo que ela passou não chora por qualquer coisa, como ela disse. Então, por mais que venha... Eu até vi alguns indivíduos aí que se dizem radicais na internet, né? Chamando Lula de novo de neoliberal, que Lula é isso, que Lula é aquilo. Ou seja, nunca tá bom. Sempre tá faltando alguma coisa. E assim, é como vocês falaram, Carlito, parece que eles elegeram Lênin para ser presidente do Brasil e estão cobrando do Lula que Lula seja o Lênin, né? Quando, na verdade, Lula não é esse radical mais hoje, né? Talvez lá na década de 80 você viu o Lula assim, mas hoje não é mais. Não, assim. Mas eu até ia te falar que nem na década de 80. Tanto que existiu uma história, Carlito, na época, que era a maldade do Brizola, de pessoal do Partidão tal, que diziam que quem tinha ajudado a criar o PT tinha sido o Golbery do Couto Silva.
para poder dividir a esquerda. Então, dividir a esquerda com o Lula seria um cara mais moderado, né, que ia atrair uma galera. Então, você veja isso na década de 80, na fundação do PT, eu, quando era moleque, 82, 83, eu ouvia de pessoas próximas minhas do Partidão histórias como essa, de dizer que quem criou o PT foi o Goberido Couto Silva. Então, desde lá, o Lula era um conciliador. O Lula sempre foi um conciliador. Num momento desse, ele deve ter motivos para tentar conciliar também. A despeito de eu, sim, como eu não sei os motivos, eu critico. A minha crítica é para ver se a gente consegue puxar mais para cá esse governo, para que a gente não, né, deixe o governo tão também tímido. O governo tem que ter um pouco mais de arrojo. Está faltando. E também está faltando porque os ministros não são arrojados. Então, Lula colocou um time de ministros que não tem a estatura do primeiro mandato. Com todo carinho e respeito, no primeiro mandato você tinha pessoas, eu não vou citar nome aqui, eu não gosto de ficar fulanizando, mas você tinha pessoas incomparavelmente melhores do que aquelas que às vezes estão em cargos chaves no governo agora. Né? Posso com mais citar já que você não quer citar, o próprio Dirceu, por exemplo, era um desses nomes. Por exemplo, o Zé Dirceu, que tinham uma capacidade de diálogo com o Lula de igual para igual, que falavam e não abaixavam a cabeça. Se o Lula falasse, não, esquece nada, presidente. Deixa eu lhe dizer aqui, Guxiquem, né, o próprio Berzoini, gente que chegava ali e falava, presidente, calma, a própria Dilma. Né? Então, assim, você tinha um time de ministros de alto nível. Né? Você pegar o Patrus Ananias, tinha acabado de sair da prefeitura de BH com índice de popularidade altíssimo, assumiu o ministério que ia criar o Bolsa Família, fez um trabalho sensacional. Né? Nilmário Miranda, no Ministério dos Direitos Humanos, a trajetória do Nilmário. Então, podia aqui ficar falando de nomes em todas as áreas. Mesmo na Petrobras, mesmo, né, em outras estatais, você tinha nomes de pessoas com um histórico. Né? Eu diria, sabe o que, Sinara? Com um histórico de relação com o Lula de igual para igual. Muitas falavam de igual para igual com o Lula. Sim. Tinham ajudado ele a chegar na presidência ali. Ele não era o cara que ganhou. Dessa vez ele ganhou meio que sozinho, velho. A verdade é essa. Vamos combinar? Se não fosse o Lula, a gente ganhava essa eleição? Muito Agora, em 2002... As pessoas estão falando aqui, mas porque houve o 8 de janeiro, ele teria que ser mais duro, ou é o contrário? Ou é o contrário? Que ele, por conta do 8 de janeiro... Que aí ele deveria mudar de posição e se posicionar de forma dura contra os militares. Eu acredito que talvez seja o contrário. E como houve o 8 de janeiro, ele, na verdade, está sendo mais conciliador ainda. Agora, eu queria trazer essa pesquisa Datafolha, vocês viram? Para 63%, a data deve ser desprezada. Concordaram com o Lula. Concordaram com o Lula. Só 28% diz que a data deve ser... É que essa pesquisa também está celebrada, comemorada, não fica claro se é comemorada no sentido de que... Descelebrar, como usou o Rovai, né, no artigo dele, descelebrar, ou se é porque a pessoa acha que foi uma revolução, né, de 1964 e que tem que... Mas o fato é que para 63%, a data do golpe deve ser desprezada. E aí até a Yara coloca aqui a questão que a gente discutiu bastante na semana passada. Não é papel também dos movimentos sociais organizarem, fazerem mobilizações, inclusive tem ministro do Lula que vai participar de algumas
O Marinho vai participar. Organizadas pelos movimentos, pela sociedade civil, né? Que não foi esse veto todo como foi publicado, porque, inclusive, o ministro Silvio Almeida se pronunciou, o ministro Marinho vai estar lá no lançamento do livro sobre a participação da Volks na ditadura, que eu falei no programão sexta-feira passada. Aliás, quem não assistiu, assista, é uma entrevista super importante, né? Porque sempre se fala dos militares, mas não se fala dos empresários, né? Do apoio da Volks, tortura dentro da fábrica, a história da fazenda da Volks na Amazônia, que doideira! Eu achei assim incrível. E aí o Marinho vai estar lá participando, né? Inclusive os jornais que criticaram o Lula por não falar sobre o golpe estão lá plantando a intriga contra a presença do Marinho nesse evento do Sindicato dos Bancários. O Marinho que foi da Volkswagen. Né? Então, assim, faz todo sentido ele estar participando do evento. Eu acho incrível isso, porque o que o governo fizer vai ser alvo de crítica. Se o Lula tivesse criticado os militares e sido duro, a mídia hoje estaria: o Lula não quer pacificação, o Lula só quer polarização. Vocês duvidam? Ah, não. Vocês viram a capa do Estadão? Polarização em 1964 deu espaço para o golpe. Eu estou de cara com o podcast que a Globo fez. Estou de cara. Eu comecei a ouvir o podcast. Óbvio, tem muita informação boa, né? Afinal, os arquivos do Hélio Gaspari foram abertos para esse podcast, né? Então, tem áudios inéditos, tem entrevista do Geisel, tem muita coisa boa historicamente. O problema é a interpretação, porque é a versão da Globo. Eles colocam que o golpe não teria acontecido se o João Goulart não tivesse radicalizado. Imagina, você pintar o a radicalização dele, falar em reforma agrária e valorização do salário mínimo. E reforma tributária, sabe? Você chamar o Jango de radical, você já começa errado. A participação dos Estados Unidos, segundo o próprio Hélio Gaspari, é nebulosa, não se sabe se teve mesmo. É muita cara de pau, né? Muita cara de pau. Eu achei de uma cara de pau. E aí ainda falam, Carlito, que se não fosse, eles falam com todas as letras isso, gente, que se não fosse o discurso do Jango no Automóvel Clube, que é do dia 30 de março, o golpe não teria acontecido. Como assim? Se Getúlio se matou para evitar um golpe que eles já queriam dar lá atrás, tudo já veio sendo construído. Tem um ponto importante que pouca gente cita também, Sinara, tá? Quando como é o nome dele, o da vassourinha, meu Deus, que eu esqueci o nome dele agora. Jânio. Quando o Jânio Quadros renuncia, os militares não deixam o Goulart assumir porque eles dizem que não era bem assim. Eles fazem o quê? Fazem um modelo parlamentarista no Brasil por um ano para que o povo decida se eles querem o modelo parlamentarista ou se eles querem que o João Goulart assuma a presidência no modelo presidencialista. E ali, para a tristeza deles, o parlamentarismo não embalou, o povo foi contrário ao regime parlamentarista, defendeu que o Jango fosse tornado ali presidente da República, como dizia na época a Constituição, e aí eles inventaram a narrativa que a gente sabe, né, que começou, né, muita gente fala muito do dia 31, até queria agradecer ao Plínio que me procurou na semana passada para saber desse mito do dia 1º, dia 31, né, que o golpe teria acontecido no dia 31, o golpe aconteceu no dia 1º de abril, né, eles saíram dos batalhões na madrugada do dia 31, tanto que até dia 1º de abril a gente tinha presidente da República, que era o João Goulart. Ele só é deposto do cargo no dia 1º de abril, né, quando se declara ali a vaga, a cadeira de presidente da República, e no dia seguinte eles impostam ali o Ranieri Mazzilli para poder dar uma cara ali de legalidade a esse golpe e tudo mais, mas não é uma coisa que aconteceu da noite para o dia. A Sinara lembrou do evento envolvendo Getúlio Vargas, né? Depois teve o evento envolvendo também Juscelino Kubitschek, que lá foi o golpe ao contrário, né? Os militares naquele momento garantiram a posse, alguns militares garantiram que o governo do Kubitschek chegasse fosse colocado em prática. E no caso do João Goulart, desde quando o Jânio Quadros renunciou, que até tem uma história patética, né, que diz que ele renunciou, história de bastidores da época, que alguns historiadores contam, entre eles o falecido Boris Fausto, que ele renunciou imaginando que com a renúncia o povo iria aclamar ele e aí ele tentaria de novo regressar ao cargo de presidente da República. Como assim? Apaga aí a assinatura de renúncia, apaga o pedido de renúncia que o povo pediu e eu vou voltar. Nos braços do povo. Ele tinha essa ilusão. Ele tinha.
Ô, Carlito, só um parênteses. Que diabo é esse fogo aí atrás de você? Aqui é um umidificador de ar. Aí Solta aqui tem fogo? água e fica saindo aqui um ventinho. Aqui é o ventinho que sobe, como tem uma luz vermelha embaixo, aí parece fogo. Tem um LED embaixo, clareando para cima. Eu falei, gente, parece uma torradeira. Olha só, deixa eu ler aqui. O Fábio Silva diz: bom ver Carlito aqui sempre. Sinto que vocês são parte da família. Obrigada por existirem e perseverarem. Aqui em Curitiba precisamos de vocês. Muito obrigada, Fábio. Fábio, que está concorrendo já ao livro do Fernando Fernandes. É só mandar um e-mail para contato@revistaforum.com.br. Custa uns 200 pau na Amazon e vem autografado pelo Fernandes, que aí, se o Fernandes morrer, vai valer uns 10 mil. Então, vocês... não é para torcer para o Fernando Fernandes morrer, mas você vai ficar com um livro autografado de um brilhante jurista, um grande advogado, que fez um sensacional trabalho, que é esse de resgatar os áudios da ditadura. O Sérgio Marques também vai concorrer. Eu acho que ele já até concorreu na semana passada, né? Põe 2 nomes para ele lá. Cadê aqui? Ó, o Sérgio Marques diz o seguinte: Dri Rovai, primeiramente, saudações alvinegras. Campeão! Vai estar feliz hoje. Campeão! Segundamente, matéria em Ciro Fantástico achei forte para os padrões globais sobre o golpe e a fuga do Bozo e ligação com a Hungria. Eu não vi, se Carlito, se Nara ou Dri viram, podem falar. E o Frei Lion, uma vez caçado, Sérgio Moro com risco de vida? Não acho. Seus chefes internacionais vão permitir uma delação premiada do Marreco? Ele não falou Marreco, mas eu falo. Você também, Freire, mande um e-mail para contato@revistaforum para poder participar do sorteio. Dri de Lorenzo, eu tomando seu lugar aqui, mas é que eu preciso falar do sorteio, senão você não fala, então aí você fica boicotando. A Nelly Germano diz: depois de ter assistido ao documentário Dia, que durou 21 anos, 2 vezes, entendo a atitude do Lula sobre não se pronunciar sobre os 60 anos do golpe. Eu não vi esse documentário, eu acho. É muito bom, é do filho do Flávio Tavares, eu inclusive recomendei para as pessoas, né? Em vez de ver o podcast, ver esse filme, é muito bom. E tem a Rosana Camilo Tavares. Nome dele. Estou com Lula, fiz o L e não quero golpe. E olha só, outro assunto do dia aqui também é a questão do Sérgio Moro. Cassação, julgamento começa hoje. Eu queria ouvir o Carlito. E agora? Vai ser cassado? E como fica? Vai demorar, né? Mas pode abrir espaço para nova eleição. Antes de virar a página, só para a gente não... Tem aqui uma fala... Daqui a pouco, Sérgio Moro. Da Maria Marta, que ela coloca uma questão que foi muito debatida, isso daí. Meu pai contava que ficou muito triste com o Jango, porque os operários já estavam preparados para enfrentar o golpe. Meu pai contava que não tinha tanto tanque na rua para o Jango renunciar. E isso foi uma polêmica da época, talvez o Carlito tenha lido já a respeito. O Brizola rompeu com o Jango por causa disso, que o Brizola defendia que o Jango ficasse e lutasse pela democracia no Brasil. E eles ficaram depois 10 anos no exílio, morando os dois no Uruguai, sem se falar. Sem se falar. Então, nesse caso especificamente envolvendo o João Goulart, a gente precisa lembrar alguns fatores, tá? Eu, quando dava aula, eu costumava mostrar aqueles cartazes: vai para Cuba, não queremos que o Brasil vire Cuba, e perguntava para os alunos: essa foto é de hoje ou de algum momento no passado? E a maioria, né, por conta do que a internet mostra hoje, errava, imaginava que era de atos de hoje. E na década de 60, a gente vai ver que essa mesma narrativa que é incorporada hoje no Brasil pela extrema-direita de Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, era implacada. Além desse fator, inclusive, os Estados Unidos da América treinavam alguns padres católicos para poder viajar ao mundo com um discurso anticomunista e dizendo que alguns países em específicos, né, de interesse dos Estados Unidos da América, poderiam ter ali células de ameaça terrorista, entre esses países o Brasil.
Na década de 60, por exemplo, tem um padre americano que visitou aqui o Brasil, fez vários eventos públicos lotados, falando da ameaça comunista que o Brasil sofria. Parte da população que engajava no movimento ali em favor do golpe de Estado, do golpe militar de 64, não enxergava a ditadura militar como algo que foi, né, até aquele momento, tanto que é interessante, porque muita gente que apoiou o golpe no primeiro momento, depois voltou atrás. É evidente que não foi todo mundo, né? Muita gente imaginou que eles iriam tirar o João Goulart, inclusive as famílias, né? Porque a gente precisa lembrar que teve, assim como hoje, né, a Marcha da Família com Cristo, né? Também teve na década de 60, às vésperas, inclusive, do golpe de Estado, né? 1 milhão de pessoas na rua, segundo eles contam na época aí. E aí defendendo exatamente isso, né? Que o Brasil não virasse um país comunista, que não fosse uma nova Cuba, e que a maior parte da população brasileira apoiava o que naquele momento não estava sendo detalhado como golpe de Estado, mas sim uma manobra das forças militares junto com o Congresso para impedir que o comunista João Goulart tornasse o Brasil uma Cuba, por exemplo. E aí, quando eles foram vendo o passar do tempo, o sinal era outro, né? Não era... Primeiro que não existia ameaça comunista. Segundo, a gente sabe ali que muita gente da elite na época imaginava, né, da elite chucra, né, pelo menos gente da classe média que se achava rica, digamos assim, naquele momento achava ali, trazia informação de que o golpe seria dado, né? Na verdade não era o golpe que eles utilizavam o termo, eles diziam que era uma atuação pontual das Forças Armadas para impedir que o Brasil virasse Cuba e que marcaria-se uma nova eleição para que dali se escolhessem novos parlamentares e tirasse o João Goulart do poder. Quando eles perceberam que não era aquilo, já era tarde demais. Porque é o que eu falo, toda vez que eu falo sobre ditadura militar, Rovai, Idri, como é que a gente fala, como é que hoje a gente vê com naturalidade o termo Deus, Pátria e Família sem ficar incomodado, por exemplo? Porque ninguém faz a associação com o nazismo e com o fascismo. Quem faz somos nós aqui, que fazemos um trabalho sério, né, historiadores que falam, esse lema é o lema fascista. Você sabe quem é Benito Mussolini, você sabe quem é Adolf Hitler? Eles adotaram o mesmo lema. O Brasil acima de tudo é um lema nazista, que o Hitler utilizava tirando um fragmento do hino ali da Alemanha, né, Alemanha acima de tudo, para poder fazer a mesma referência. Tanto que no livro Como Funciona o Fascismo, eles mostram categoricamente como é cada passo que o fascismo dá para poder chegar nessa popularização que a gente vê pessoas colocando ali, ó, Deus, Pátria e Família, a mesma frase, como eu disse, que o Mussolini utilizava muito, que era atribuído ao movimento nazista, que era atribuído aqui ao movimento integralista no Brasil também, que era atribuído ao movimento que existia na década de 30 aqui no Brasil também, que defendia a ditadura, o nazismo no Brasil. O Brasil foi um dos países fora da Europa que tiveram células relevantes ali do nazismo no nosso país também. Então, eles não vinham com esse discurso de que a gente vai dar um golpe de Estado, a gente vai escolher governadores, a gente vai escolher prefeitos de capitais, a gente vai obrigar as pessoas a fazerem isso, a gente vai mexer no STF. Eles não falavam assim, entendeu? Eles vinham com a narrativa de defender... Mesmo assim, Carlito, só uma correção, mesmo assim, todas as pesquisas de época, tanto aqui quanto no Chile, davam amplo apoio ao governo do Allende, amplo apoio que eu digo, a mais de 50%, 60%. E aqui a gente tinha tido um plebiscito, você mesmo lembrou, que toda a direita foi a favor do presidencialismo, do parlamentarismo, e eles perderam. Quer dizer, eles deram um golpe com minoria. Mas eles não jogam com a política, Rovai. Esse que é o ponto. O que é que eles fizeram? Não, mas só estou dizendo que eles não tinham maioria. Eles tinham minoria. Eles tinham uma maioria na burguesia, como sempre tiveram, e todos os veículos da mídia, né? Tem um levantamento feito pelo Mário Magalhães agora recentemente, são 19 manchetes pedindo golpe. Os veículos de mídia todos defenderam o golpe. Mas a gente tinha aqui a gente tinha partidos, o movimento trabalhista que era muito forte por causa de Getúlio, e você tinha um partido comunista muito bem estruturado no Brasil, com uma liderança que era uma liderança mundial, que era o Luiz Carlos Prestes. Então, mas eles não trabalhavam com foco na política, eles trabalhavam com foco em duas coisas que você citou. Primeiro, a mídia, o Noam Chomsky até explica isso, né, no mídia, propaganda política e manipulação. Eles utilizavam a mídia para construir uma narrativa diferente do que a gente via. E quando eles conseguiram colocar 1 milhão de pessoas nas ruas, ali foi o que faltava, digamos assim. Mas eles nunca colocaram 1 milhão. Essa é a questão, é que eles nunca colocaram. Ali eles inventaram que colocaram, né? Então ali foi a chave. Quando eles vieram para mim e disseram, botamos 1 milhão de pessoas nas ruas em defesa do Brasil e da família. Temos o apoio do povo.
Porque se você for levar em consideração essa questão de pesquisa, por exemplo, desde do governo Dilma, desde quando a Dilma foi golpeada, vou pegar dados recentes, tá? A maioria dos brasileiros, em várias pesquisas, chega até a ultrapassar 70%, acha que a democracia é o melhor regime que o Brasil pode ter, e são contra a ditadura. Nem por isso, por exemplo, os militares se calaram. Ali a gente viu que o Vilas Boas botou as unhas de fora, e em 2023 a gente viu que o golpe de Estado foi quase consumado. Então, essa questão de opinião pública, de mobilização popular, eles maqueiam. E antes, eles maquiavam com a mídia, como você bem trouxe. Como as manchetes ali que apareceu com frequência. O Grupo Globo, inclusive, era um dos maiores entusiastas, né, do golpe de Estado. Getúlio até denunciava algumas coisas relacionadas à mídia na época dele também, e ele era perseguido pela mídia por conta de algumas denúncias que ele fazia também. E aí hoje eles utilizam, além das mídias aliadas que eles têm, a mídia digital. O que é que muda de hoje para 64, Rovai? Que hoje não tem mais uma mídia no meio do caminho, uma mídia institucional no meio do caminho. Hoje eles utilizam as redes sociais. Tanto que você vê um ato na Avenida Paulista com 185 mil pessoas e que nas redes bolsonaristas chegam a ter 3 milhões, 2 milhões, 1 milhão. Uhum. É a mesma análise, entendeu? Nesse sentido. Aqui, só para a gente equalizar aqui, teve 3 períodos distintos, né? O do João Goulart no poder, ele não tinha minoria. Da Dilma, de fato, a Dilma tinha uma baixíssima popularidade, e agora o Lula não tem minoria. Acabamos de ganhar uma eleição. Eles estão nos 3 momentos dizendo que são maioria. Ali, em 64, com apoio de todos os veículos de comunicação de massa, depois, em 2016, idem, e agora com a Globo não entrou na campanha deles, né, nessa do golpe, ela ficou contra, então uma reequilibradazinha. Eu acabei voltando para o assunto do golpe, mas a Adri tinha feito uma pergunta relacionada ao Sérgio Moro, né, Adri? Exato. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar, né? A gente acabou sendo pego de surpresa na votação do Dallagnol, né? Eu me lembro na época, eu fui bastante cética e de repente o cara estava cassado. Então, tudo pode acontecer com o Moro, tanto ele sabe disso, tanto é que ele já botou a Conja lá para ficar como possível candidata ao lugar dele no Senado, né? Vai ser uma briga de foices essa disputa para a vaga do Sérgio Moro, hein, gente? Vai ser uma coisa. Inclusive, tem Michele, tem Rosângela, tem aquele Paulo Martins, que já causou briga dentro do PL por causa disso, né? Então, assim, tem um monte de gente aí nessa briga, ainda tem a Gleisi. Se sair Paulo Martins, não sai a Michele, né? Só se eles mudarem de partido. Acho que não sei nem se dá tempo, mas não sei quando vai ser a eleição. A Michele não mudou ainda, né? O domicílio eleitoral para Paraná. Ela vai ser candidata ao Senado por Brasília. Pode contar aí junto com o apoio da Damares, porque a gente precisa lembrar que a Michele derrotou o Bolsonaro em Brasília, né? Ela, no Distrito Federal, melhor dizendo. O Bolsonaro apoiou a Flávia Arruda e ela apoiou a Damares, né? E a Damares foi eleita. E nos bastidores aí, não sou fofoqueiro, mas nos bastidores aí da política, a gente escuta algumas fofocas que a Damares vem apitando no ouvido da Michele já há muito tempo que ela deixe o Bolsonaro, se separe dele, e viva a vida dela separada, inclusive dentro da política também, porque a Damares tem colocado na cabeça da Michele que ela tem um carisma próprio e que ela teria uma longevidade política independente do Bolsonaro. No caso do Moro, tem 2 pontos aqui que eu quero chamar a atenção. Se a Adri puder botar aí na tela o artigo 14, parágrafo 3º da Constituição, para a gente poder falar aí sobre a Conja já também, porque ela cometeu uma ilegalidade eleitoral, né? Ela cometeu ali o que a gente chama de infidelidade domiciliar. Isso é motivo de perda de mandato e inelegibilidade. Eu vou explicar já, assim que a Adri mostrei na tela. Segundo, o placar lá no Paraná está muito acirrado. E a gente sabe que, estranhamente, o TRE do Paraná decide sempre em favor ali dos lavajatistas. Foi assim com o Dallagnol, né? E muita gente está apostando que não seja com o Moro. O que eu posso dizer para vocês é que, das análises que eu tenho feito ali, o placar vai ser apertado. Provavelmente será 4-3. Provavelmente será 4-3, né? E eu acredito que eles vão decidir pela cassação do Sérgio Moro.
Carlitos, se decidir pela cassação de Sérgio Moro, ele já perde o mandato agora? Não, ele pode recorrer ao TSE para poder manter o mandato dele. E se ele não for cassado no TRE, ele também exaure ali a possibilidade de cassação? Também não, né? Também não. Parágrafo 3º, Dri. Aí. Aqui. Mas ele... Isso. Vou mostrar já para vocês. Então, se ele também não for cassado pelo TRE, para quem vai achar que acabou, não acabou, tá, gente? Vai para o TSE e o TSE vai decidir sobre isso. Aí eu estava lendo hoje, Rovai, Dri, que como vai ter a mudança ali da presidência do TSE, se não me engano, é o André Mendonça que vai assumir, né, após a saída do ministro Alexandre de Moraes, disse que isso dá um respiro ao Sérgio Moro. O problema... Não, quem vai assumir é a Carmen Lúcia. É a Carmen Lúcia? A Carmen Lúcia assume no lugar do Alexandre de Moraes com a presidência do TSE e o André Mendonça entra na vaga do Alexandre de Moraes para compor É verdade. Eu olhei aqui na matéria, verdade. Eu vou falar disso quando fala Rovai, inclusive. Nem fala muito, não, deixa para mim. Não vou falar muito, não, mas só para entender, né? Que ele tá dizendo aqui, inclusive os portais, é porque assim, estava aqui, né? Mendonça assume TSE, né? E não assume vaga do ministro Alexandre de Moraes. E aí eu tinha separado a matéria aqui que eu vou fazer um vídeo sobre isso. E aí eles estão dizendo que o Moro está esperançoso se não for cassado no TRE, ou mesmo que seja cassado, porque vai para o TSE e vai ter lá o voto favorável do André Mendonça. O problema é que o voto do André Mendonça é só um. Ele não é um voto só, né? Primeiro ponto, é um voto só. E outro problema que o clã Moro conseguiu, bota aí na tela, Adri, por gentileza, de novo. O que diz o artigo 14, parágrafo 3º eu vou pedir desculpas até vocês aqui por algumas falhas nessas últimas vezes que eu tenho participado aqui, que eu estou comendo muito pouco, estou com déficit de vitamina, de um monte de coisa. Realmente, minha memória está terrível. Mas, enfim. Imagina, Carlinhos. Olha o que diz aí o artigo 14, né? 14, parágrafo 3º. São condições de elegibilidade na forma da lei. Inciso 1º, a nacionalidade brasileira, pode até ser estrangeiro, nacionalizado brasileiro para concorrer a alguns cargos. Inciso 2º, o pleno exercício dos direitos políticos, ou seja, não pode estar ali, por exemplo, na ficha suja, como a gente costuma brincar. O alistamento eleitoral tem de estar em dia, a pessoa tem de estar regular na justiça eleitoral. O domicílio eleitoral na circunscrição que ele quer concorrer. No caso da Conja, para ela concorrer a deputada federal pelo estado de São Paulo, ela tinha de estar domiciliada no estado de São Paulo, porque ela foi candidata a deputada federal. Quando ela muda o seu domicílio eleitoral de São Paulo para Curitiba, para o Paraná, ela deixa de preencher o critério do domicílio eleitoral na circunscrição que ela está eleita. Carlito, mas não tem político que, por exemplo, é eleito deputado federal por São Paulo e vira secretário da Prefeitura do Rio de Janeiro, secretário do governo do estado de Minas Gerais? E por que essas pessoas não perdem o mandato? Elas não perdem o mandato porque o artigo 56 da Constituição também lembra que para ocupar secretarias em governos de estados ou em capitais de estados, o parlamentar apenas se licencia do cargo. Então, ele não perde o cargo. Mas no caso da Conja, é diferente. Ela perdeu a circunscrição eleitoral no estado que ela representa. Tão logo, São Paulo vai ficar, em tese, deficitária de uma cadeira de parlamentar, porque apesar de ela ser deputada por São Paulo, a circunscrição dela é no Paraná. E isso, né, a gente entende dentro do direito eleitoral que seria o equivalente, Rovai, o que a gente chama de infidelidade partidária. Mas nesse caso a gente aplicaria o que chama-se de infidelidade domiciliar. E do mesmo jeito que a infidelidade partidária é motivo de cassação de mandato, a infidelidade de domicílio também. E aí o que aconteceria, Carlito? Olha que interessante, né? Para vocês verem como é que o clã Moro é formado por enxadristas, né? Para fazer uma piada aqui. Ela teria mudado o domicílio eleitoral para Curitiba por dois motivos. O primeiro é ser candidata à vaga do Moro, no Paraná, se ele for cassado, porque eles já dão como certo. O segundo é para bater de frente com o DD, o Deltan Dallagnol, que está sendo apontado ali como pré-candidato, mas ele está inelegível. A gente precisa para prefeito de Curitiba. Só que ele está inelegível. E aí o partido já fechou uma outra alternativa, que seria a esposa do Dallagnol ser candidata a prefeita, com outro vice que eles já até indicaram também. E aí bateria de frente Dedê e o Ganso, né? E o Marreco ali, para ver quem elegeria quem. Só que nesse meio termo, eu até critiquei, Sinara, nós somos, acho que, né, entre todos aqui,
na internet, né? A revista Fórum está incluída, evidentemente, as vozes que às vezes fazem algumas críticas ali ao Partido dos Trabalhadores. E eu critiquei a iniciativa do Partido dos Trabalhadores que pediu para anular a transferência do domicílio eleitoral dela de São Paulo para o Paraná. Vocês não têm de pedir para anular, não, meus amigos. Vocês têm de pedir para o mandato dela ser cassado, porque ela violou uma regra da legislação brasileira. Agora, Carlito, eu tenho uma dúvida, viu? Eu tenho umas dúvidas se isso pode se concretizar, porque já teve época, né? Eu me lembro, o Sarney era senador pelo Amapá e nunca nem foi lá, ele morava no Maranhão. Não, mas é diferente, Sinara, mudar depois de eleito. Olha só, você se elege por um estado e muda o título. Sim, eu sei, eu estou te falando que eu sou cética, porque já houve tanta coisa no Brasil. Não, mas aí o Tarcísio também foi candidato aqui. Ela preencheu os critérios técnicos, assim, de ter o domicílio eleitoral em São Paulo, tanto que o Moro não preencheu. A mesma coisa acontecia com o Sarney. O Sarney transferiu o seu domicílio eleitoral dentro do prazo legal. Então, criava ali, né, uma ligação com a circunscrição eleitoral fictícia, mas legal. Tanto que todo mundo sabia que a Rosângela Moro não, ela está deixando no meio do mandato, ela está entregando, quer dizer, São Paulo fica com uma representação menor. Exato. Do que o Paraná passa a ter mais um deputado e São Paulo tem menos um. Quer dizer, é uma coisa meio esdrúxula. Exato. E aí pode ter o combo, né? Os dois caçados. Ele, né, por suposto caixa 2 e crime de abuso de poder econômico, e ela, desculpa o termo que eu vou usar aqui, mas parafraseando a Joyce Hasselman, só por burrice. Porque poderia ter consultado um legislador eleitoral, o cara falaria, não pode, porque você viola o que estabelece o artigo 14, parágrafo 3º da Constituição. Mas quem vê, inclusive, os discursos da Rosângela Moro no Congresso Nacional, meu Deus, com todo o respeito aqui aos parlamentares que a gente tem no Brasil, sejam eles ruins ou bons, mas ela não consegue nem ler, Sinara, às vezes parece que ela tem dificuldade até na leitura. Burra. Eu posso falar, é burra. Muito bem. Drida Lorenzo. Deixa eu ler aqui. Só para falar uma coisa, então, já que você está procurando, tem muita gente reclamando que tem publicidade nas lives. Gente, live, a gente vive de publicidade. Não tem muito o que escapar. A gente colocou uma ação moderada. Você tem a ação arrojada, a padrão e a moderada. A gente colocou a moderada, mas... antes as lives não davam nenhum recurso. A gente luta aqui para que fique muito mais gente membros, as pessoas não podem, não conseguem, tal. Então, de 700 e poucos mil que a gente tem por inscrito, a gente tem 2.000 membros, sei lá. Então, é difícil, é muito difícil. E não temos eu não sou milionário, Adri não não, sabe? Sinara não é. A gente precisa... Você tem que monetizar de alguma forma. Se pede assinatura, é chato. Se bota publicidade, é chato. Se tem superchat, é chato, gente. Agora, como é que a gente vai viver? Deixa eu contar para vocês uma coisa, inclusive, que está acontecendo comigo. Não sei nem se eu podia falar, mas eu vou falar. Eu fui condenado na justiça recentemente a pagar uma indenização de R$8.000 a um certo deputado careca, que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, a um certo deputado careca de uma determinada região do Brasil, porque eu tinha feito denúncias contra ele baseado em notícias publicadas na cidade dele e no estado dele. O magistrado notificou o advogado errado, não sei nem se eu posso falar isso, mas eu já estou falando, eu vou falar. Notificou o advogado errado, meu advogado não recebeu a notificação para ir para a audiência, perdemos a audiência por revelia, já que a nossa parte não compareceu. Minha defesa marcou uma conversa com o magistrado reconheceu o erro, disse realmente que notificou o advogado errado e, pasmem, emitiu a decisão me condenando mesmo assim. Agora, Adri Rovai, eu estou desembolsando R$1.300 do meu bolso para recorrer de uma decisão que foi um erro do magistrado. E o que é que aconteceu? Eu suspendi denúncias no meu canal, porque eu não tenho dinheiro para custear advogado, eu não tenho R$8.000 para pagar de indenização, e vou ter de tirar agora também de onde eu não tenho R$1.300 para pagar para poder recorrer, porque senão eu tenho duas opções, ou eu recorro e tento reverter isso em uma instância superior, ou pago R$8.000 a esse parlamentar. Então, como é que a gente vai viver, como bem citou o Rovai assinar aqui, como é que a gente vai, por exemplo, fazer trabalho se a gente não fizer... Por exemplo, tem 3 semanas que eu não faço uma denúncia no meu canal, e uma das coisas que a gente mais faz lá é denúncia.
Parei por quê? Porque eu não tenho como custear processo. Eu vou continuar fazendo meu trabalho de análise política, mas denúncia, quando a gente bater 1.000 membros lá, que eu até botei uma meta, quando bater 1.000 membros lá, aí a gente consegue fazer um fundo para separar para pagar processo. Por enquanto, infelizmente, está suspenso. A gente sabe bem o que é isso, né, Rovai? A gente tem inúmeros processos, um custo jurídico altíssimo. Às vezes tem gente que vem aqui e fala, tá, mas tem canal que não faz. A fórmula desses canais é outra, né? Vão ser pouquíssimo. É que a pessoa às vezes vem de uma outra origem, tem uma grana. A quem não tem, precisa monetizar. Precisa monetizar. É com jornalismo não é banqueiro, que a gente paga precisa as contas. monetizar. É com jornalismo que a gente paga as contas, né, Sinara? Não, e assim, a gente tem feito aí muitos trabalhos, inclusive eu quero convidar o Carlito, a Sinara, todo mundo aqui que é membro da comunidade. Hoje, às 21h, a gente vai ter o lançamento do episódio 3 do documentário Ato 18, que é aí uma luta para fazer, porque fazer assim, todo dia tá aqui fazendo live já é bastante trabalhoso, mas produzir um documentário, imagens exclusivas, inéditas, entrevistas, a um custo enorme, deslocamento, finalização, e já é o 3º episódio aí que a gente está lançando hoje, então, na sessão fechada, e amanhã vai estar disponível aqui no canal para todo mundo, então, bora. Vânia, paga o YouTube Premium. Quem não eu acho sacanagem também. De mais dinheiro para o YouTube, mas. Paga para a gente conseguir ter um monte de membro. Né? Na hora que a gente estiver aqui, a gente pode colocar uma meta, Adri, 5.000 membros. Aí tiver 5.000 membros, a gente tira a publicidade do canal. É uma possibilidade. Publicidade das lives. Publicidade das lives. A gente fazer uma meta. Eu não sei se é 5.000. Vamos estudar. Porque aí a gente faz o acordo com vocês. O ideal é que o canal seja sustentável. Essas pessoas têm que ter em mente que o canal seja sustentável, porque senão daqui a pouco fica só existe porque o PT dá dinheiro, porque o Lula dá dinheiro. Se fosse assim, joga aqui, PT, esse dinheiro que a gente está precisando mesmo, pode jogar. Né? Porque assim, eu acho incrível porque as críticas vêm de qualquer jeito, né? Se tem publicidade governamental, é criticado. Se não tem, é criticado. Se depende de superchat, é criticado. Se depende de publicidade do YouTube, é criticado. Poxa, eu acho justo isso, viu? Sinceramente. Fora é o primo pobre da mídia progressista. Depende da comunidade. Falou 20 milhões de publicidade, né, eu tá com vergonha de falar isso, mas é isso. Nós somos os primos pobres. Todo o nosso alcance, e não é pouco, não é pequeno o nosso alcance, é tudo orgânico, gente. A Fórum não promove, não patrocina. Vocês já viram algum anúncio da Fórum em live de outros, ao contrário do que acontece com a gente, né? Porque às vezes você abre uma live da Fórum e tem propaganda de outros canais. Vocês já viram isso com a Fórum? Não, porque é tudo orgânico. Vocês compartilham, vocês assistem, vocês nos dão audiência. Então a gente... E aproveitar eu acho a forma mais honesta de fazer, sabe? E aproveitar também para ser bem direto, né? Que tem muita gente que fala assim, mas tem canal que não faz, tem canal que não bota monetização. Tem canal que não bota monetização no canal, mas monetiza através do canal. O que isso quer dizer? Vocês, seguidores, no universo do marketing digital, que é o que muita gente coloca em prática aí, são leads, né? São capturas de possíveis clientes. Então, a gente não monetiza o canal, mas a gente vende um curso, a gente vende uma mentoria, a gente vende uma consultoria, a gente vende um monte de coisa através do canal. Então, sim, o canal não tem monetização do YouTube, mas é monetizado. Então, não tem esse papo. Eu queria até pedir aqui, né, que parasse com esse papo aí. Isso aqui vai para todo mundo que talvez fale isso, de que a gente não é monetizado, a gente não precisa disso, mas a gente precisa. E já que vocês não precisam, manda para quem precisa aqui, que a gente vai parar também de fazer, né, Rovai? Pedido de Pix, pedido de Superchat, pedido de membros. É só mandar, já que tá sobrando por aí onde não precisa, joga para cá. A Jaqueline Luarte está dizendo aqui, ó, eu sou membra, meu esposo, agora tirar 2 férias em menos de 2 meses é complicado. Então, deixa eu dizer para a Jaqueline, com todo carinho, Jaqueline,
olha só, quando eu estava fazendo live do hospital, ninguém falava, parabéns, Rovai, está fazendo live do hospital, com meu filho internado e a gente montando o canal de lá. E nós não tiramos férias, 2 férias, foi uma férias só, uma de 10, 12 dias e outra de 10, 12 dias, que é justo, né? Não dá sequer um mês. E desses lugares onde a gente teve, eu fazia entradas ao vivo, todos os Falas Rovais, não teve um que deixou de ser feito. Então, assim, só para, não é justificando, mas que às vezes, não sei, cria-se uma impressão, a gente trabalha aqui sábado, domingo, feriado, Semana Santa, porque antes fosse o único trabalho nosso fosse fazer a live, seria tão tranquilo para a gente. A gente administra, são 30 pessoas na fórum, a gente administra as férias de cada um, os problemas, substituições, tem o site 24/7 no ar, desde questões técnicas, tecnológicas, matérias, processos, é tanta coisa. Se a gente, sem sacanagem, assim, às vezes fico 1 hora sem olhar o meu WhatsApp, tem 100 mensagens, 150, você dá uma cochilada à tarde, você está frito. Não é, assim, tem as redes da fórum, tem parcerias, tem o comercial. As pessoas não têm ideia. Agora mesmo a gente está lançando uma parceria importante, vai em breve anunciar para vocês. Contrato para ler, idas e vindas, você está trabalhando pouco, Rovai. A pessoa está te pagando, você tem que trabalhar o dia todo, não pode ter férias. Por que a classe trabalhadora pode exigir melhoria ou descanso? Que ousadia é essa, rapaz? Olha... Mas vamos lá, mas olha só, obrigada a Sinara e o Carlito, muito obrigada por estarem aqui conosco hoje. A Sinara volta hoje às 9 horas. E o Carlito, acessem o canal O Historiador para ver vídeos do Carlito, né, Carlito? Todos os dias. A Folha Democrata também, né? Que outro veículo que a gente também vai empurrando com a barriga, mais ou menos como vocês aqui, pedindo Pix, Superchat, ouvindo reclamação. Quanto mais a gente explica, Roberto, é o que eu aprendi. Quanto mais a gente explica, mais desconfiam. Então, eu nem explico mais nada ultimamente. Eu falo, se puder colaborar, beleza. Se não puder, beleza. Não, eu vou avisando. Eu não vou tirar férias, mas vou lá encontrar o pastor Zé Barbosa em Campina Grande, eu, Dri, e vamos ficar sem fazer o programa, trabalhando nas outras coisas. Férias, e vamos encontrar a comunidade de Campina Grande, de Recife e de João Pessoa. Precisamos só marcar para fazer encontros regionais dessas comunidades, aí, aproveitando a nossa ida para lá no São João, Sinara Menezes. Vou cancelar meu membro, Rovai. Você vem passear no Nordeste agora, eu não vou colaborar mais, não. Quero. Tchau, gente. Valeu. Tchau, gente. Valeu. Sinara, beijo, Carlito.